Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Richard, bem-vindo aí à nossa aula de Geografia. Mais uma vez estamos juntos, né? Espero que você esteja aí cumprindo o seu papel, anotando, fazendo aí as suas atividades, entrando dentro do Classroom. Isso é muito importante para nós e é muito importante para você, para a melhoria do seu aprendizado. Vai fazendo as tarefinhas, vai fazendo as coisas que é necessário fazer, beleza? Vamos lá para a nossa aula de hoje então, né? Hoje a gente começa aí retomando o conteúdo da aula anterior e o objetivo, lembra da aula anterior o que era? Isso, estamos, e até hoje, estudando o continente americano. Estudamos os povos nativos, tipo de colonização, descolonização, como é que foi. E na aula de hoje, a gente vai valorizar um pouquinho mais a nossa diversidade cultural, entender como foi todo esse processo, beleza? Vamos nessa então? Juntos? Na aula anterior, o que a gente viu? Começamos aí pelos nativos que aqui habitavam. Dentro desses nativos, então nós tínhamos aí alguns que nós chamamos de indígenas, bem fortes e com suas culturas, ok? Nós tínhamos aí tribos e civilizações mais avançadas, como os maias, os incas, os astecas, né? E aqui na América do Sul, por exemplo, nós tínhamos aí essa imagem que eu estou mostrando, que é os botocudos. É aqueles indígenas que eles carregam eles chamam de botoque, né? Um alargador, né? Aqui na parte inferior aí do lábio, por exemplo, ok? E fazendo parte, então, da nossa cultura. Também nós vimos que, ao longo do tempo, eles foram receber a chegada, então, dos imigrantes. E com a descoberta do Novo Mundo, através de Cristóvão Colombo, 1492, aqui, o continente americano passou a ter uma interferência cada vez maior do povo europeu, que a gente pode subdividir em dois grupos. Aqueles que vieram da América anglo-saxônica, principalmente ali, região da Inglaterra e também França, e que fica ao norte ali do nosso mapa, que está pintado de azul para você, e nesta porção aqui, né? E aí você teve também a vinda dos imigrantes espanhóis e portugueses, que compondo aí a nossa América Latina. E praticamente foi isso que nós vimos na aula anterior, ok? Bom, além disso, nós vimos depois o processo de descolonização do continente americano. E nesse processo de descolonização, vale a pena nós lembrarmos de que o continente americano, neste período, ele tinha interesses que estavam dentro do que nós conhecemos por divisão internacional do trabalho. E aí quem propôs isso era a Inglaterra. Nós tínhamos aí a Espanha e Portugal em uma economia decadente, nós tínhamos a Inglaterra que passava pelo processo de industrialização e que, consequentemente, auxiliou esses países, sobretudo da América Latina, a buscar a sua independência. Lembrando que os Estados Unidos conquistou a sua independência inicial, né? Antes dos outros, ok? Bem, na aula de hoje, iniciando agora sim, nós teríamos aí os povos nativos, vamos ver quais são eles, de onde eles vieram, e também a cultura do continente americano. Como que se desenvolveu essa cultura? Começando lá pelos nativos. Olha que legal esse mapa que eu estou colocando para vocês e vem aqui comigo. Repare que nós temos essas flechinhas, né? E elas estão indicando o quê? Estão indicando um movimento migratório. Um movimento migratório de como estes povos, ou como essas pessoas chegaram à América, chegaram ao continente americano. Duas teorias bem legais nesse mapa. A primeira possível rota seria de que os povos saem ali da região da África, atravessam aqui o Oriente Médio, vêm lá pela Ásia, passam pelo Estreito de Bering, que o Estreito, essa é a quase junção existente aqui entre o Alasca e aqui a Rússia, né? E aí você vê no período quando você tinha o inverno, a água era congelada e eles passavam por lá e vieram habitar o continente americano. Bom, do norte eles vão descendo para as regiões aí menos frias, né? Bem, depois você vai ter uma outra
teoria bastante aceita, até mesmo pelos estereótipos que a gente vai ver, é que muitos deles saíram das Filipinas e acabaram atravessando o Oceano Pacífico e chegando aqui na porção ocidental da América. Se a gente for ver, essas rotas, elas podem ser exemplificadas, né, pelos povos nativos. E para isso, eu vou deixar para vocês esse exercíciozinho aí. Gostaria que vocês copiassem e respondessem, e daqui a pouco a gente volta.
Pessoal, e daí? Tudo bem? Conseguiram resolver essa atividade? Ela diz assim, né? Vamos comigo lá? Acho que deu tempinho de você copiar e até vou pedir para vocês um grande favor. Daqui para frente, nas aulas de geografia, se você não tem esse hábito ainda, ou até nas aulas aí de outras disciplinas, tenha o seu caderno à mão, um lápis, uma borracha, uma caneta. Nós estamos em aula. Então você pega, deixa ali do ladinho da tua TV e vamos trabalhando do ladinho aí do teu computador, de não sei de que modo ou qual é aí a tecnologia que você está usando. Mas faça isso, tá bom? Vamos dar uma lidinha então, resolvendo exercício 1. Dentre as teorias mais aceitas da chegada dos nativos da América, podemos afirmar que, letra A, saindo da África, passaram pelo Estreito de Bering e ingressaram pelo norte do continente americano e foram aos poucos povoando todo o continente rumo ao sul. Letra B, saindo da Polinésia, vieram de barco até o continente americano. E a letra C, ambas alternativas estão corretas. E tenho certeza que você marcou a alternativa letra C. Muito bem, essa é a alternativa correta. Por que eu pedi para vocês anotarem isso? Porque eu preciso que você tenha esse conceito lá no seu caderno, tá bom? E aí o mapa vai depois te auxiliar nisso. Vamos seguir em frente? Eu falava para vocês, um pouquinho antes, do estereótipo. E aí vamos mostrar o que é o estereótipo. Você reparou que cada cultura, cada povo, ele tem um jeito diferente de ser, né? O rosto, o formato, alguns olhos são mais perto, os outros são mais afastados, o nariz é mais comprido, é mais curto, a boca é mais larga, não é? E é nesse sentido é o estereótipo. E vamos começar aqui, ó, por um dos estereótipos que faz parte aí, ó, de uma tribo dos Sioux. Ele é o chefe das tribos dos Sioux, que seria aí o tal touro sentado, né? Então é um tipo de estereótipo encontrado ali nas regiões próximas das Black Hills, ali na Dakota do Sul, por exemplo, ok? Outro estereótipo, a gente tem aí o nativo, o indígena brasileiro. E dentre desses eu quero destacar aqui o Davi Yanomami, né, que recebeu o prêmio, inclusive, ok? Repare que são estereótipos diferenciados, tá vendo? O tipo de rosto, a forma do nariz, a forma da boca, mesmo os dois sendo brasileiros. Porque no Brasil, nós vamos ver aí que existem dois troncos linguísticos, né, dentro do nosso país. E isso acabou se alargando por um todo. Também nós temos aí um outro estereótipo, já um indígena da região peruana, próximo à Cordilheira dos Andes. Este aqui, que eu estou colocando aqui embaixo, já é do Equador, né? Faz parte aí, inclusive, da língua Quechua, ou Quechua, né? E que compõe aí também a Cordilheira dos Andes, talvez ancestrais incas, dentre eles, e eu não poderia deixar de lado também os inuites, ou senão a gente chama deles também de esquimós, ok? Repare que também tem um semblante diferenciado. Se você tiver uma curiosidade, pegue ou lembre, né, de um estereótipo, de uma pessoa, de uma figura lá da Polinésia, e você vai ver como são parecidos com esses esquimós, como eles têm traços dos indígenas que começaram a vir aqui para o continente americano. E aí, né, faz parte dessa nossa cultura, desses povos aí nativos que aqui estiveram. Tudo bem? Então vamos lá. Veja comigo, vamos dar uma lidinha. Povos e culturas colaboraram para a construção do espaço geográfico. Mas sem sombra de dúvida, eu estou falando aqui de indígena, mas indígenas, os europeus, os africanos, depois nós tivemos lá o japonês, os russos, o Oriente Médio ali, os árabes, os sírios. Repare que tudo isso compõe o nosso espaço geográfico e transforma esse espaço através das suas culturas, ok? E, consequentemente, né, dentro desses, a gente pode destacar aí o povo europeu, porque ele impôs a sua cultura dentro do nosso país e também dentro do continente americano. E uma vez com essa imposição dessa cultura, muitos desses povos, eles acabaram tendo que lutar para conquistar e se manter enquanto cultura.
Tá? E é por isso que eu coloquei essa frase, que apesar dessa imposição cultural europeia, muitos dos colonizadores, né, acabaram modificando costumes e dinamizando, consequentemente, né, a forma de povoar a América. Tudo bem? Tá aí tranquilo? Vamos para frente então com o exercício número 2, que eu deixo para vocês aí mais um tempinho. Gostaria que você copiasse e agora você vai responder se é verdadeiro ou é falso e a gente já volta.
E daí, pessoal, tudo bem? Estamos de novo, né? Eu dei o tempinho para vocês, quero eu acreditar que deu para copiar, mas se não deu, eu vou ler e você vai concluindo aí. Vamos dar uma lidinha então e acompanhe comigo. Copie e responda V para verdadeiro e F para falso. Não vá trocar, né? V, verdadeiro, F, falso. Letra A. Com a chegada dos europeus, foram exterminadas todas as culturas dos nativos e dos africanos, estabelecendo um domínio cultural com base nas crenças e costumes dos colonizadores. Olha, cuidado quando vocês forem ler lá, ó, exterminadas todas as culturas. Letra B. A desigualdade de poder entre os colonizadores europeus e os nativos africanos, trazidos na condição de escravos, influenciaram o desenvolvimento econômico, político, social e cultural na América. Existia desigualdade de poder entre os nativos e os colonizadores? Sem sombra de dúvida, né? Desde desigualdades enquanto cultura, até desigualdades enquanto trajes, que faz parte da cultura, e de armamentos. Eles vêm com armamentos bem superiores, né, vamos dizer assim, armas de fogo, o europeu, enquanto os nativos aqui não. Isso é um exemplo. Haja vista o massacre e o extermínio dos povos ali astecas por Hernán Cortés, ok? Então, nesse sentido, o que você marcou? Vamos ver lá? Isso. A letra A é falsa, ora, já dei a dica, né? Porque não são todas as culturas que não foram exterminadas. Muitos nativos lutaram para permanecer. Você veja, nós temos aí reservas indígenas, não só aqui, como na América como um todo, né? E a letra B é verdadeira, ok? Sem sombra de dúvida, mesmo com essas desigualdades, né? Eles influenciaram muito essa relação cultural aí, política, social e econômica dentro da América. Tudo bem? Vamos para frente, então, na nossa aula? Cultura do continente americano. Preciso, meu querido, precisa, minha querida, que você anote isso. O que é cultura? Você já parou para pensar? Cultura, conjunto de costumes e tradições de um povo, os quais são transmitidos de geração em geração. Isso é cultura, né? Ora, dentro desse conceito de cultura, e você se apropriando dessa cultura, olha só, a gente pode ver que existem alguns termos interessantes, como diversidade cultural. Diversidade cultural, o que é? O que seria diversidade? São vários tipos de culturas, portanto, culturas distintas. E a diversidade cultural, então, representa o conjunto dessas diferentes ou distintas culturas existentes no planeta e aqui no nosso caso, que estamos estudando a América, na América. Repare você lá, ó, dentro desse conceito de cultura e diversidade cultural, pensando nas aulas anteriores, onde eu falava uma palavrinha que chama-se miscigenação, que é essa mistura cultural, veja quão rico nós somos, né? Veja quanta diversidade cultural nós temos, em nível de Brasil, em nível de América, em nível das diferentes latitudes do nosso continente americano, vamos dizer assim, tá? E aí, uma perguntinha que eu quero fazer com você. Olha só, na sua opinião, existe uma cultura superior à outra? Pare para pensar. Será que uma cultura, ela é superior às demais culturas? Ela é maior? Ela é melhor? Deixa eu contar um negócio bem legal. Eu, por exemplo, gosto de música clássica. Mas essa cultura que foi passada de geração em geração é porque meus avós, meus ancestrais eram músicos. A minha avó tinha artrite nas mãos de tocar piano. E eu toco também. Entende? Então, agora a música clássica é superior, por exemplo, à música, vamos pegar um outro tipo qualquer musical aí, o rock. Eu também gosto de rock. Mas ela não é superior. E nem o rock é superior, porque são culturas diferentes. E aí eu pergunto de novo, de repente a sua roupa, a culinária, a comida, enfim, uma é superior à outra? Não, porque cultura é cultura. Cultura não existe uma superior à outra. E é bem legal você saber isso aí,
para a gente poder interpretar e entender como é que fica na América. Uma das formas que você se identifica com a sua cultura é a bandeira. Por exemplo, se você olha essa bandeira aqui, na hora você diz, puxa, minha bandeira, porque você se identificou com aquela cultura. Você olha essa bandeira aqui que tem essa folha, você já vê, olha, é o Canadá. A bandeira dos Estados Unidos, a bandeira da Argentina, porque é uma maneira de você enxergar a cultura daquele povo que se identifica com ela. E aí nós entramos num outro conceito importante, chamado de identidade cultural, aquilo que nós nos identificamos com aquela cultura, né? E aí, dentro dessa identidade cultural, agora, dentro desses povos culturais, né, diferenciados e distintos, nós podemos destacar 3 tipos. O primeiro deles, os povos indígenas, né? Olha só, dentro dos indígenas, nós temos, por exemplo, na América do Sul, vamos começar por ela, nós teremos os Tupi, Tupi-Guarani, os Gês, Macro-Gês. Saiba que esses 2 troncos linguísticos que eu falei anteriormente, vamos pegar aí o Tupi. Eles chamavam todos aqueles que não falavam as suas línguas de tapuias. E que mais tarde esses tapuias vão se denominar de Gês. E depois, aí num outro tronco, os Macro-Gês. Então eram aqueles que não dominavam. Parou. Vamos pegar lá do 6º ano, lá do 6º agora. Você lembra Roma antiga, quando você estudou? E como é que era o nome daqueles que não falavam a língua romana e não tinham a cultura romana? Eles também não eram tidos como aqueles que não tinham o domínio daquela cultura. Consequentemente, eram os vândalos, porque, né, era assim que chamavam. Ora, a mesma coisa aqui, os tapuias, que mais tarde serão os Gês. E aí descobriu-se que são troncos distintos, um era inimigo do outro, na verdade, dentro do nosso espaço territorial brasileiro. Agora, imagine a América como um todo, onde você tem lá os aruaques, que fazem parte aqui de um outro conjunto linguístico. Você tem, por exemplo, os Siouxes, que eram inimigos de uma outra tribo, que nem no mapa está aparecendo aqui, que eram os Paunis. Você tem ali os Comanches, os Apaches. Pense nos povos maias, incas e astecas, que a gente não pode deixar de lado. Então, repare que essa organização política e social dentro desses nativos eram diferenciadas, ok? E, consequentemente, as tradições, muitas delas são mantidas e outras foram se perdendo, infelizmente. Vamos seguir? Outro povo bem interessante seriam aí os europeus que aqui chegaram. Claro, vinham com toda uma cultura diferenciada. Sabe que quando eles enxergavam os nativos, vamos pegar ali o exemplo dos astecas, eles enxergavam aquelas embarcações vindo em direção ali à costa litorânea, eles falavam assim, olha, aquele povo, aquele grupo, aqueles barcos, mas eles chamavam de barco? Não, chamavam de ilhas flutuantes. Não conheciam. Contam algumas leituras que, inclusive, o cavalo, quando eles chegaram de cavalo montado em cima, aí tem 2 vertentes, vamos cuidar, né? Mas eles diziam assim, olha, esses animais, eles achavam que era uma coisa só. Aí o homem saía, desmontava do cavalo, e de repente perceberam que o cavalo era possível ser utilizado. Isso é uma vertente. A outra que é um pouco mais cruel, eles comiam carne de cavalo antes. E depois que viram que o cavalo tinha uma outra utilidade, que foi uma cultura, no caso, trazida desses colonizadores europeus. Mas, vem cá, os europeus também não assimilaram a cultura aqui indígena? Sim. Por exemplo, tomar banho todo dia. É uma cultura indígena, né? Porque aqui é muito quente nessa região. Bom, mas eu estou falando Brasil. Vamos estender um pouquinho. Neste mapa aqui, ó, tem várias colonizações aí europeias espalhadas. Você tem aí, por exemplo, a espanhola, que está pintada em vermelho, Portugal neste verde escuro,
né? Você tem países aí da Inglaterra, como lá o norte do Canadá, ok? França, você tem aí Holanda e assim sucessivamente. Ou seja, a construção cultural do nosso espaço geográfico do continente americano, ele permeia então pelos povos indígenas e também pela cultura europeia. E sem sombra de dúvida, não menos importante ou tão importante quanto qualquer outra, porque cultura não tem diferenciação, o próximo povo sendo os povos de origem africana. Esses foram trazidos como mão de obra escrava, mas lutaram muito para preservar essa sua cultura. E aí eu preciso colocar mais uma questão para vocês que é admirável. Os africanos, quando vieram para cá, eles vieram para trazer a tecnologia. Os indígenas não tinham a tecnologia do cultivo, a técnica do cultivo da cana-de-açúcar, de como preparar o melaço, como colocar aquilo dentro do engenho para ser mandado de volta para, no caso, Portugal. O que eles fizeram? Opa, vamos trazer os africanos para cá, porque eles sabem isso. Porque já haviam colônias portuguesas na África, do qual já detinham essa tecnologia. E claro que vão utilizar eles como mão de obra escrava, que daí é um outro processo. Mas é graças aos africanos que trouxeram essa técnica que começou então a esse processo aí de exploração do ciclo da cana-de-açúcar. E olha só que legal, então muitos saem aqui dessa região da África, né? De um lado você poderá ter aqui os sudaneses, né, que vieram para cá, os povos bantos, todos fazendo parte então dessa miscigenação cultural, da formação do espaço geográfico do continente americano. Eu também, e você também que está me vendo aí, nós estamos construindo juntos a cultura e organizando o espaço do nosso país, que faz parte no contexto da América. Tudo bem? Vamos aí por mais um quiz, junto comigo lá. A colonização da América não ocorreu de forma homogênea, ou seja, não foi igual, apresentando multiculturas, verdade, a qual encontramos desde população de modo de vida tradicionais até traços multiculturais. Aí estamos nos referindo a indígenas, aquela cultura de povos autóctones, que não há mistura de raças, e outras culturas, né, onde você tem essa miscigenação. Desse modo, marque a alternativa que melhor sintetiza a frase acima, ou seja, qual dessas alternativas melhor, numa palavra só, sintetiza o que está sendo falado? Miscigenação? Monocultura, uma cultura única? Eurocultura? Qual você marcaria? Certamente, alternativa A. Muito bem, alternativa A, a miscigenação, ok? Vamos para frente. Cultura do continente americano. Gente, esse mapinha é um mapinha de densidade demográfica. Concordo. A densidade demográfica, para quem está ligado, para quem já estudou, né, ela é um cálculo matemático. Mas aqui, neste mapa, repare que ele é amarelo e tem manchas tendendo aí entre vermelho e marrom. Consegue ver? Muito bem. Neste sentido, veja ali, ó, existe uma grande concentração na orla litorânea perto do Oceano Atlântico, a leste do Oceano Atlântico. O que significa isso? Porque ali você teve a chegada de europeus, mais tarde de povos imigrantes, como os japoneses, que eu coloquei aí essa foto, mas também você tem um aculturamento, e sobre isso que a gente precisa dar uma olhadinha. O que foi esse aculturamento? O aculturamento, sobretudo estadunidense, é quando você tem aí essa relação cultural, né, um domínio de um país hegemônico sobre os demais, principalmente por conta da venda da matéria, da venda dos produtos tecnológicos. É o tênis Nike, a calça Lee e sucessivamente. Consequentemente, né, veja comigo aqui, ó, dentro do aculturamento, muitas vezes nós esquecemos a nossa cultura, o nosso folclore. E neste caso, eu trouxe até isso aí para a gente dar uma analisada, né? Olha lá, o dia do Saci ou Halloween? Por como que a gente vai lá e no dia 31 aí de outubro, a gente, alguns
vão lá e festejam o Halloween, mas você sabia que também é o dia do Saci e o Saci Pererê é nossa cultura. Nós devemos sim valorizar a cultura externa, mas também temos que valorizar a nossa cultura. E nesse sentido, eu deixo para vocês aí o exercício 3, copie e responda V para verdadeiro e F para falso. Vou ler rapidinho enquanto você vai anotando. O século XIX e XX marcam a chegada de imigrantes da Europa e Ásia, influenciando a cultura do continente americano. B. Com a hegemonia dos Estados Unidos da América, houve um aculturamento estadunidense nos grandes centros urbanos da América. E C. O aculturamento estadunidense promoveu a valorização da cultura folclórica local na América. Dá uma olhadinha, vou dar um tempinho, você copia e responde. Até daqui a pouco.
então, fizeram essa atividade? Deu tempinho aí para você copiar? Vamos responder junto? Vamos lá. Olha lá como é que ficou. Então, o primeiro é verdadeiro, sim. O século XIX e XX marcam a chegada desses imigrantes na Europa. A letra B. Os Estados Unidos, ele é hegemônico, nós vamos ver isso em aulas futuras. E aí, ele promove um aculturamento dele, ou seja, a cultura dele acaba se extravasando, sobretudo para aqueles países do qual ele tem domínio. E na América isso ocorre com bastante frequência, né? E o último não, ó. O aculturamento estadunidense promoveu a valorização da cultura folclórica local? Óbvio que não. Já visto aquele ideia do Saci Pererê e do Halloween na mesma data, onde, infelizmente, muitos acabam festejando aí o Halloween e deixa de lado a nossa cultura e a nossa folclore, né? Mais uma atividade aí, ó. Aí eu tenho esse exercício para você. Qual é a crítica do chargista? Agora, eu gostaria que você respondesse, né? Eu vou avançar, tá? Porque eu fiz um comentário, ó. Você pode responder que o aculturamento estadunidense tem influenciado nossas vidas, mas não devemos deixar de lado nossa cultura, nosso folclore e o nosso eu, ok? Então, essa atividade aí era mais para você ver a charge. Por que o Saci está chutando uma bola? O Saci é um cara que tem uma perna só, né? Está chutando a bola, mas aquela bola tem um esquisito. É uma abóbora, que é o símbolo lá daquele Halloween. Beleza? Nessa aula, nós entendemos a construção e a transformação do espaço geográfico a partir das diferentes culturas e também entendemos que nós temos uma identidade com essa cultura. Ok? E para a próxima aula, nós vamos ver um pouquinho das desigualdades sociais dentro do continente americano. Gente, estamos juntos, muito obrigado, vão fazendo as atividades e até a próxima.